Olá, hoteleiro. Você sabia que 59% dos conteúdos consumidos no Instagram, e esses são dados da própria plataforma, são sobre viagem e turismo? E você sabia que cerca de 89% dos viajantes se inspiram através das redes sociais para montar e decidir suas viagens? Eu sou Tiago Mourão, gestor de tráfego pago especializado em hotelaria aqui na Imbirema Comunicação e Marketing, e eu já vou te pedindo o seu like nesse vídeo, o seu comentário e, por favor, se inscreva no canal e ative os sininhos para que a gente possa cada vez mais construir um canal sobre marketing hoteleiro que beneficie os hoteleiros e os próximos marqueteiros digitais voltados para a hotelaria, que eles possam se inspirar nos nossos conteúdos e no nosso canal. Pois é, uma quantidade imensa de pessoas, sendo viagem e turismo o conteúdo mais consumido nas redes sociais, e todo mundo está aí buscando nas redes sociais saber melhor sobre os hotéis que eles vão reservar, sobre os passeios que eles vão reservar. E nós, hoteleiros e marqueteiros, precisamos estar na frente dessa pessoa que está consumindo esse conteúdo. E como ficar na frente dessa pessoa nesse ano de 2025? Através de bons anúncios online. É exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje, e você vai sair daqui entendendo melhor todas as possibilidades que o Meta Ads, que roda anúncio tanto no Instagram quanto no Facebook, pode oferecer para o seu hotel. Portanto, presta atenção, nós vamos fazer um nosso roteirinho aqui sobre passo a passo de como anunciar no Meta Ads. Eu não vou abrir campanha para você nesse vídeo, eu vou te dizer quais são os princípios básicos daquilo que você precisa para anunciar ou para contratar um gestor de tráfego. Se você quer saber como contratar um bom gestor de tráfego, temos um vídeo aqui sobre isso, mas esse vídeo vai te explicar tudo o que você precisa saber antes de começar a anunciar, a gastar o seu dinheiro no Meta Ads. Porque você, a partir de agora, vai começar a gastar o seu dinheiro com muito mais propriedade e sabendo onde gastar. Nosso primeiro tópico será: por que anunciar no Meta Ads? A primeira coisa que você precisa saber é que cerca de 89% das pessoas, segundo o Statistics, 89% das pessoas se inspiram nas redes sociais para viajar. E isso aqui nos dá um dado muito importante sobre a rede social. A rede social, Instagram, Facebook, é aquilo que a gente chama de plataformas de atenção. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o seu conteúdo precisa chamar a atenção das pessoas para que elas se engajem com eles. Teoricamente, as pessoas naquele momento exato em que aparece o seu conteúdo não estão buscando aquilo. Então elas não estão ali na plataforma necessariamente buscando hotel, mas elas estão planejando uma viagem, e os algoritmos da plataforma hoje conseguem entender que elas estão buscando uma viagem. E eu vou te explicar já já como que o Instagram, mesmo não sendo uma plataforma de busca, consegue entender que aquele usuário está buscando um hotel para ficar, está planejando uma viagem. Então, primeiro motivo de por que anunciar no Meta Ads é que as pessoas estão ali buscando conteúdos para se inspirar em viagem. A gente sabe que um dos funis mais comuns é a pessoa descobrir o seu hotel ou pela rede social ou pelo Google e ou para o seu site quando ela descobre na rede social, para ver se aquele hotel realmente é confiável, ver se eventualmente tem alguma forma de fazer compra no site, ou mesmo de buscar informações e clicar no botão do WhatsApp via site, onde ele se sente mais seguro e tem o medo de ali ser um fake no Instagram. E eh, o outro caminho é quando a pessoa descobre o site do hotel e depois ela vai para o Instagram. Por que ela vai para o Instagram? Porque aí ela vai ver
fotos recentes, vídeos recentes, comentários recentes, stories recentes, para ela ter certeza de que aquilo ali que está no site não é aquela foto que o hotel mandou tirar 10, 15, 20 anos atrás e que permanece ali no site, que, portanto, aquilo é atualizado. Por isso que é tão importante você ter boas fotos e bons vídeos nas suas redes sociais. E o segundo motivo que a gente pode colocar aqui para que as pessoas, para que os hotéis anunciem no Meta Ads é que ele é multimídia. Por ser um canal multimídia, ele aceita fotos, vídeos, carrossel, a experiência instantânea que não é uma coisa muito utilizada. Então, esse é um segundo motivo para anunciar no Meta Ads. Você pode anunciar também textos de blog, você pode anunciar uma infinidade de formatos diferentes dentro do Meta Ads. E isso torna ele muito convidativo, porque mesmo que você não tenha muitas fotos, você pode criar carrossel, você pode colocar só uma foto, você pode colocar uma arte, que eu não recomendo muito que seja uma arte muito com cara de panfleto, mas sim que sejam artes que valorizem o seu local, que mostre uma foto bonita, que traga uma coisa que a pessoa olhe e realmente entenda que é um hotel. Muitas vezes, os hoteleiros ficam com tanta ânsia de comunicar aquilo que ele quer comunicar através do texto, que transformam as artes num grande panfleto que passa ali na timeline da pessoa e a pessoa não sabe nem sobre qual local é aquele? Ela não tem a menor ideia de que cara tem aquele hotel. E isso é uma coisa que muitas vezes, principalmente para o público que é frio, aquele público que não te conhece, não atrai tanto. Acaba até muitas vezes repelindo, porque ninguém quer entrar na rede social para ficar olhando panfleto, para ficar vendo arte. Então as pessoas não interagem tanto com isso. Então aproveite muito o fator de você poder usar fotos, vídeos, carrossel, experiência instantânea e textos de blog. Um terceiro motivo que é barato, justamente pelo Instagram, pelo Facebook, serem plataformas com altíssimo número de usuários, talvez tirando pessoas que estão trafegando no Google, as maiores redes com usuários são o Instagram e o Facebook. O TikTok está correndo atrás, mas o Instagram ainda é líder, principalmente no Brasil. Então, isso torna ele barato. Por quê? Porque eu tenho uma variedade maior de público para mostrar o meu anúncio, já que eu tenho muita gente. E também, para mostrar o anúncio, e mais espaço de anúncio, por ser uma plataforma multimídia, uma plataforma, duas plataformas muito grandes e com bastante espaço de anúncio. Você tem espaço entre o feed, você tem espaço entre o perfil da pessoa, você tem espaço entre as mensagens, você tem espaço no canto direito da tela, você tem espaço no explorar, você tem espaço no story. É, são duas plataformas que tem muito espaço de anúncio, então isso torna os anúncios baratos, isso se torna o Instagram e o Facebook excelentes plataformas de escala. Existe uma escala muito grande ali, uma escala barata. Quando você já está com um hotel, que você já tem as vendas redondas, que você já tem a sua operação redonda e você quer escalar o seu hotel, levar o seu hotel para um outro patamar de venda, levar o seu hotel para um outro patamar de preço, eu recomendo bastante usar muito bem o Instagram para isso. Porque o Instagram, como ele é barato por ter uma variedade maior de público e mais espaço de anúncio, ele se torna uma excelente plataforma de escala. Então, quer mais cliente, invista também pesado no Instagram. Não invalide o Google é fundamental. A gente tem vídeos aqui, inclusive, sobre a central Google de hotel, que é fundamental, um espaço fundamental para o seu hotel estar, principalmente se você tem motor de reserva para você fazer mais vendas diretas, mas o Instagram
tem um fluxo de pessoas ali o tempo todo e o tempo que as pessoas estão conectadas ali é muito grande, então você consegue ter essa escala, você consegue fazer compra de lead, e isso tem a ver com aquele terceiro item, compra de lead de maneira barata, com, por exemplo, com de maneira barata com campanhas para o WhatsApp. Então, acho que eu já te trouxe aqui, hoteleiro, alguns motivos bastante pertinentes pelos quais você precisa anunciar no Meta Ads e alguns motivos pelos quais você deve pensar sobre os seus anúncios no Meta Ads. E como funciona o Meta Ads? O Meta Ads funciona através de algoritmo, como todas as plataformas digitais que a gente conhece. E essa palavra tão falada e tão pouco compreendida, algoritmo. O que é algoritmo? Algoritmo nada mais é do que o caminho da informação. Então, o algoritmo é por onde aquela informação vai, por onde ela passa, qual o caminho que aquela informação faz na distribuição dela. Então, esse caminho da informação está ligado a interesses, aquilo que a plataforma entende que são interesses. Então, se você tem interesse em hotel, vai aparecer um monte de anúncio, um monte de conteúdo de hotel. Se você tem interesse em pet, vai aparecer um monte de conteúdo e um monte de anúncios sobre pets. Se você tem interesse em receitas, vai aparecer para você conteúdo sobre receita e sobre anúncio, e anúncios sobre receitas, gastronomia, enfim, a qualquer tema que esta plataforma entende que você tenha interesse, vai fazer com que o caminho do conteúdo que aquele criador postou chegue até você. Esse caminho se chama algoritmo. Então, isso é o famoso algoritmo de que todo mundo fala. Poxa, mas o algoritmo não está me entendendo. Esse caminho da informação está me trazendo informações erradas. É basicamente isso que a pessoa está querendo dizer. Então, se esse caminho está ligado a interesses, isso significa que esta plataforma está. Então, a plataforma está captando os interesses das pessoas de acordo com as interações delas nos conteúdos postados na plataforma. Então, isso quer dizer que, de acordo com os vídeos que você curtiu, as fotos que você curtiu, o tempo que você gastou assistindo aos vídeos e de qual tipo de tema esses vídeos apareciam, né? Quais eram os temas desses vídeos, sobre o que eles falavam, quem postou esses vídeos, tudo isso são informações de interações que a plataforma vai acumulando para entender e criar esses grupos de interesses das pessoas. Então, a partir do momento que ela entende que você gosta de vídeos de cachorrinho, ela vai começar a distribuir não só conteúdos orgânicos de cachorrinho, como anúncios de cachorrinho. Mas a plataforma, será que ela só entende aquilo que está dentro dela? Ou seja, somente se essas interações aqui foram criadas dentro do Instagram ou do Facebook? Não. E aqui começa a virar o jogo do MetaEds. E é por isso que eu digo que o MetaEds já não é mais tanto uma plataforma somente de atenção. Você não precisa somente chamar a atenção com o seu conteúdo. O próprio algoritmo já começa a entender quem são essas pessoas e a entregar esses anúncios e esses conteúdos para essas pessoas
que, de acordo com suas interações, ele entendeu que tem esses interesses. E aí a gente volta para outra palavra, não só interações, que é uma maneira mais forte de a pessoa dar informação à plataforma, como também as próprias informações que as pessoas colocam sobre si nos posts. Então, as informações que as pessoas colocam nos posts, e isso está também muito ligado à sua produção de conteúdo orgânico, porque quando você está criando conteúdo orgânico, e até mesmo pago, o que você está fazendo quando você está criando legenda, quando você está botando hashtag, quando você está botando localização, quando você está marcando pessoas, é que você está dando para a plataforma informações sobre o seu negócio. Então você também está ajudando o algoritmo a encontrar pessoas que são propensas a comprarem do seu negócio, porque a plataforma está entendendo o seu negócio. Assim como quando as pessoas começam a postar e a interagir com outras pessoas em comentários, elas começam a dar informações sobre elas para a plataforma. Então, um comentário muito bobo que uma pessoa pode fazer no post de um hotel do tipo: adorei o seu post, estou querendo um hotel fazenda para ir com a minha família e gostei da sua dica. Vou conhecer melhor esse hotel. Pense que isso é uma escrita, essa escrita está sendo lida pela inteligência artificial da plataforma, que vai encaminhar o algoritmo de acordo com aquilo que está sendo escrito, para que dados e informações cheguem até essa pessoa que escreveu isso, porque ela ali está dando informações para a plataforma. Então, as informações que as pessoas dão, oxe, pronto, que as pessoas dão para a plataforma através dos seus posts, das suas localizações, das músicas de que gostam, de tudo aquilo que é interação. E tem um outro fator que fala muito sobre como funciona o Meta Ads, que é ele hoje também sabe aquilo que a pessoa está buscando fora da plataforma. E como que ele sabe aquilo que a pessoa está buscando por fora também da plataforma? Ele possui um rastreador chamado Pixel. O pixel do Facebook nada mais é do que um código em HTML que o Facebook dá para o anunciante. O anunciante coloca este código no seu site. E a partir de então, o que acontece no seu site é comunicado para a plataforma Meta Ads. E é por isso que toda vez que você entra num site, se esse site tiver bons anúncios no ar, tiver um gestor de tráfego ou uma empresa de gestão de tráfego boa, esses anúncios vão ficar lhe perseguindo no Instagram e no Facebook. Porque esse site, quando tem este rastreador chamado de pixel, este código HTML que envia informação para o Meta, é, quando você tem esse rastreador pixel enviando informação para a Meta, ele também começa a entender, opa, opa, o que que estas pessoas estão fazendo fora da plataforma. Então, 5 sites diferentes enviaram, 5 sites de hotéis diferentes enviaram a informação via Pixel de que aquele usuário entrou no seu site no mesmo dia, naqueles sites no mesmo dia, esses sites separadamente enviando essa informação. A inteligência artificial da plataforma vai pegar aquela informação, vai supor, vai entender que a pessoa que está buscando um hotel daquele estilo para aquela localização
fora da plataforma e começa a pegar aquele anunciante que disse: "Algoritmo, eu quero que você entregue meu anúncio a pessoas com interesses em hotel em tal região", vai começar a mostrar o seu anúncio para essas pessoas também, mesmo que essas pessoas dentro da plataforma ainda não tenham interagido com o hotel. Mas a gente tem que parar para pensar no seguinte, que muitas vezes o tempo sobre o qual a gente tem consciência não é necessariamente o tempo real. E o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que muita gente às vezes diz assim: pô, a plataforma ouviu meus pensamentos. Mas acontece que a pessoa, quando ela está interessada em algum tema ou quando algo chama um pouco mais de atenção, ela pode passar algumas frações de segundos a mais naquele conteúdo. E essas frações de segundos muitas vezes não são perceptíveis para o usuário, para a pessoa que ficou essas frações de segundos a mais naquele conteúdo, mas ele é perceptível para a inteligência artificial, que vai entender um interesse maior daquele usuário sobre determinado conteúdo e vai pedir para que o algoritmo encaminhe novos conteúdos sobre aquele conteúdo ou mais conteúdos sobre aquele tipo de assunto para aquele usuário. E a partir daí começa essa perseguição de conteúdo que você nunca efetivamente buscou. Você simplesmente pensou ou você comentou numa mesa de bar e você diz: a plataforma está me ouvindo. Mas pense que uma inteligência artificial, que se você durar um tempo a mais numa foto, já vai entender que você tem um pequeno interesse maior naquele tema e vai começar a te encaminhar mais assuntos sobre aquilo. Então, isso é uma coisa muito básica para a gente entender a ferramenta. E também, assim, é uma coisa que eu sempre falo para meus clientes, cara, se o seu cliente clicou num anúncio nosso e foi para o seu WhatsApp, tenha certeza de que outros hotéis que estiverem anunciando, fazendo bons anúncios, vão aparecer para esse cara. E aí você precisa ganhar na venda, na oferta, na frequência, em outros fatores. Mas esse é um tema para um outro vídeo que a gente vai fazer num outro momento. Vamos seguir sobre como anunciar tudo o que você precisa saber antes de anunciar no MetaAds em 2025. Então, vamos entendendo aqui como funciona o MetaAds. Via algoritmo que está ligado a entender o interesse das pessoas, plataforma que está sempre captando o interesse das pessoas por interações e por conteúdos postados na plataforma, interações tanto dentro da plataforma quanto fora da plataforma em outros sites, e pelas informações que as pessoas dão para a plataforma. Ela consegue saber o que as pessoas estão fazendo fora dela através do pixel, que é esse rastreador no site que você coloca e que envia informação para a plataforma de anúncio. Ela também possui uma IA que antecipa o comportamento do usuário. E sobre esse tópico aqui, eu vou até. Vamos ficar um de frente para o outro aqui, hoteleiro, porque é o seguinte: uma IA que antecipa o comportamento do usuário. Quando você passar a entender isso, você começa a criar estratégias muito melhor de anúncio para o seu negócio e você vai ter um outro nível de conversa com a sua agência. Por quê? O que que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a IA das plataformas de anúncio, e isso serve tanto para o Google quanto para a Meta, não só entendem qual é o comportamento que as pessoas estão tendo e como toda inteligência pega esses dados, cruza esses dados e chega a uma conclusão, ela também vai chegar a uma conclusão sobre previsibilidade do comportamento do usuário. E aqui eu estou falando de previsibilidade de ações sobre as quais o usuário pode vir a fazer dentro da plataforma ou fora dela. E que ações eu estou falando sobre quais ações que esta plataforma vai identificar que o usuário é capaz de fazer. Então, ela antecipa esse comportamento do usuário, entendendo que
por exemplo, esse usuário pode enviar mensagem, comprar num site, colocar itens em um carrinho virtual. Essa pessoa pode curtir um post. Esta pessoa tem uma probabilidade maior a assistir a um vídeo. Então, isso aqui é muito importante, por quê? Porque isso aqui está querendo me dizer aquilo que o usuário vai fazer. E isso está ligado a eu criar as minhas estruturas de campanha. O que eu quero dizer com isso? Eu vou voltar aqui no cara a cara com você, porque eu acho que isso é bastante importante de a gente entender. Que é, toda vez que eu subo uma campanha para o usuário, para anunciar, para criar um anúncio online na internet, o que eu estou dizendo para a plataforma é: eu quero passar esta mensagem que eu estou subindo aqui, que é um vídeo, que é um carrossel, que é uma arte, que é uma foto, para pessoas com este interesse aqui. Só que não só isso. Eu quero que estas pessoas que têm interesse, por exemplo, em hotel em determinada região, essas pessoas sejam mais propensas a me mandar mensagem no WhatsApp, porque é o canal que eu vendo melhor. E aqui está o pulo do gato. E aqui está a diferença é, entre os anúncios online e os anúncios offline. É porque eles não só chegam nessa ultra segmentação daquilo específico do que a pessoa está buscando, está com interesse de compra, como ele também já consegue definir não só se a pessoa tem interesse real de compra naquilo e se ela vai tomar uma ação de compra, ou se ela tem um interesse ainda de engajamento e se ela somente vai se engajar com aquele conteúdo e não necessariamente vai partir para uma compra. Então, toda vez que eu subo uma campanha, ele vai me perguntar qual é o objetivo da minha campanha. E o objetivo da minha campanha está ligado a qual é a ação que eu quero que o usuário faça quando ele receber o meu anúncio. Os objetivos de campanha, portanto, estão ligados ao entendimento desta inteligência artificial sobre a ação mais provável que o usuário irá tomar. E quanto maior a quantidade de ações, ou quanto mais complexa a ação for, mais caro aquele anúncio se torna. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam entender que pessoas que curtem um post é um grupo muito maior do que pessoas que compram no site. Portanto, encontrar essas pessoas me custa menos do que encontrar essas pessoas. Encontrar pessoas que colocam itens em um carrinho virtual é mais fácil do que encontrar pessoas que compram no site, porém é mais difícil do que encontrar pessoas que curtem um post ou que assistem a um vídeo, mesmo que seja a um tempo mais longo, de 15 a 20 segundos. Portanto, cada ação dessa daqui começa a se tornar mais cara. Então, o que eu quero lhe dizer com isso? O que eu quero lhe dizer é que a primeira coisa que você precisa entender é qual é o seu real objetivo de negócio para aquela campanha ou mesmo para a sua visão global daquilo que você quer com Meta Ads. Então, eu hoje estou bem de venda. Eu quero aumentar gradativamente o meu ticket médio. Então, portanto, o que eu quero é pegar um grupo específico de pessoas, gerar desejo nelas a partir de vídeo. Então, eu vou botar um dinheiro para botar aquelas pessoas para assistirem bastante aos vídeos,
para que elas possam cada vez mais ficar mais propensas, e eu faço uma campanha de compra, de venda, com objetivo de vendas, para pessoas que assistiram a um vídeo, por exemplo, meu, que eu passei diversas vezes para essa pessoa e que eu sei que gerou desejo nessas pessoas. Eu começo a criar funis e eu começo a entender melhor como que eu estou gastando o meu dinheiro no Meta Ads, quando eu começo a entender que objetivos são esses que eu posso escolher e que ele vai me dar, e que a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, sobre montar campanha dentro do Meta Ads. Esse é um vídeo mais estratégico para você, hoteleiro, gestor, pensar estrategicamente em como criar uma estratégia de investimento no Meta Ads. Pensar estrategicamente sobre como criar uma estratégia de investimento no Meta Ads. Beleza, mas vamos lá. Então, a gente está falando de uma IA que vai antecipar e entender o comportamento do usuário, buscando não só aquelas pessoas que já têm interesse naquilo que eu quero, que ele entendeu a pessoa ter interesse a partir das interações e também dos códigos enviados pelo Pixel, também a partir daquilo que ele entende que é o meu objetivo e que aquela pessoa está mais propensa a fazer. E aquela ação que a pessoa está mais propensa a fazer está também ligada ao estágio de funil em que ele está. E por isso você precisa desenvolver muito bem quais são os estágios de funil, de decisão de compra daquela pessoa, para você ir criando esses tipos de campanha. Nós temos uma playlist, uma série de vídeos em que a gente fala sobre como entender que público é esse, primeiro lugar, para depois eu conseguir manobrar o algoritmo para que ele chegue neste público que eu quero, que eu preciso. A outra forma que a gente precisa entender como funciona o Meta Ads é como que eu pago o Meta Ads. Como que esta plataforma é paga? Eu vou pagar o Meta Ads, obviamente com dinheiro, e eu posso fazer isso com cartão de crédito, eu posso fazer isso via boleto, eu posso fazer isso via Pix no Brasil, eu posso fazer isso via PayPal, tem uma diversidade de formas de pagamento. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que você não paga por anúncio. Isso é muito importante. A menos que você aperte o botão de impulsionar ali na plataforma, e aí você vai pagar por aquele post, por aquele anúncio sendo impulsionado, você, se você for para o gerenciador de anúncios, você aí não vai pagar por anúncio. Você paga por conjunto de anúncios ou por campanha. E dentro deste conjunto de anúncios e dentro desta campanha ou conjunto, eu posso ter diversos anúncios, tam, tamanhos e formatos sendo testados ao mesmo tempo. E aqui está o poder do tráfego, aqui está o poder da escala. Eu posso testar várias coisas com o mesmo orçamento. E isso me dá um poder que um outdoor não me dava, que um BOSDOR não me dava, que um anúncio no jornal não me dava, que é não só o poder de teste, como também o poder de eu segurar e estancar uma sangria financeira, caso aquele anúncio esteja gastando, gastando, gastando e não me dando o retorno esperado. Então eu posso travar esse anúncio, tirá-lo do ar imediatamente para ele parar de gastar e não mais me dar prejuízo, e eu testar um novo, e então testar um novo, testar um novo. Então,
O Meta Ads e a forma como você paga ele, e também o Google, tá? O Google também é importante colocar nisso, mas a gente vai fazer outro sobre o Google especificamente. Nós até temos como você ficar na frente do Google, mas nós vamos fazer um sobre Google Ads. Mas esta forma te permite testar diversos anúncios e você diminuir a sua margem de erro, você acertar melhor e você entender melhor onde sua comunicação está funcionando mais. Você precisa ter pelo menos $1 investido por dia. E isso aqui também é uma característica bastante importante sobre a meta em relação à sua possibilidade de poder anunciar. Os pequenos anunciantes começaram a poder atingir clientes que outrora eles não atingiam a um custo tão barato, justamente porque você pode botar para rodar com $1 por dia, portanto, $30 por mês. Vai dar resultado que você quer? Não sei qual é o resultado que você quer, mas possivelmente não. Mas isso aqui quer dizer que, se você tiver um orçamento de R$ 1.500 por mês, você consegue já investir e ter algum resultado? Sim, você consegue investir e ter algum resultado. Vai ser um resultado que vai resolver a vida do seu negócio? Provavelmente não vai ser um resultado que vai resolver a vida do seu negócio. Mas sim, vai ser algum resultado que vai ajudar o seu negócio a prosperar. Portanto, isso aqui é muito importante, tá? Tenha em mente. $1 pelo menos por dia por campanha ou por conjunto de anúncios, né? Que é onde você paga. Aí você vai pagar de duas formas. A primeira forma é colocando crédito e a segunda forma é tendo crédito. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu coloco crédito, eu pago um boleto, pago um Pix para o Meta, o que vai acontecer é que depois que eu fizer aquele pagamento, aquele dinheiro, se eu paguei R$ 3.000, aqueles R$ 3.000 vão entrar como crédito. O que vai acontecer é que minha campanha vai gastando, à medida que ela for gastando, aqueles créditos vão acabando. Quando eu tenho crédito, ou seja, quando eu tenho um cartão de crédito, o meu pagamento vem depois. Então eu vou pagar ou quando eu atingir um determinado valor que a meta vai estabelecer, vamos dizer, a cada R$ 500 a gente vai debitar, ou quando chegar em determinado dia do mês, por exemplo, dia 13. A cada dia 13 do mês você será cobrado, mesmo que lá esteja 10, 15, R$ 20. Ou se você chegou no dia 11, antes do dia 13, já gastou R$ 500, esses R$ 500 já vão ser debitados antes. Portanto, essa é a forma que você paga via cartão de crédito. Qual é a vantagem dessa forma quando você coloca via crédito, via cartão de crédito? Primeiro que você consegue ter uma jogada financeira com a plataforma melhor, no sentido de anunciar no mês e pagar no mês seguinte, via cartão de crédito. A outra forma é que, quando não há mais crédito ali, quando os créditos acabam e você tem um cartão de crédito funcionando e descontando o valor, a sua campanha não para. Quando você tem uma conta só de crédito e aquele crédito acaba, vai aparecer erro de conta e seus anúncios param de rodar. E isso é muito ruim, principalmente para fim de semana, para quando você precisa de uma escala maior, quando você está botando mais dinheiro, ou você tem metas muito apertadas, não pode parar a sua captação de lead, não pode parar de fazer pessoas chegando no seu site, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Então, o crédito é quem vai te dar essa possibilidade de suas campanhas nunca pararem. Ela só vai parar mesmo se ele não conseguir debitar do seu crédito no dia do pagamento ou no limite do pagamento. Mas fora isso, a sua campanha não vai parar. E é uma modalidade que a gente usa bastante e que eu gosto muito. Você pode colocar um cartão virtual para rodar ali. Não precisa colocar o seu cartão físico necessariamente, pode ser um virtual. Então, essa é a forma como você paga o seu Meta Ads.
E como que funciona o custo desse anúncio? Tudo bem, a gente pode começar a anunciar com R$ 1 por dia, US$ 1 por dia, a gente pode anunciar pouquinho via crédito e etc. Mas como funciona o custo do anúncio no MetaAds? E provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Nós estamos falando aqui sobre uma palavra muito conhecida nossa, que é via leilão. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se você entendeu a questão dos algoritmos, a questão da IA, a questão do interesse, junto a isso, a questão da jornada do seu cliente com aquilo que você quer que ele faça de ação, seja para aumentar o interesse dele na sua marca, ele entender melhor a sua marca e gerar desejo, seja para ele já ir fazer a compra do seu hotel, seja no site, no motor de reservas, no WhatsApp ou no Instagram. Então, você entendeu isso? Tá, eu tenho uma mensagem, eu conheço bem o meu público e eu sei o que eu quero pedir para que esse algoritmo faça. Porque quando a gente paga, a gente está botando o algoritmo para trabalhar ao nosso favor. Mas como que eu vou saber se o meu anúncio financeiramente será efetivo no sentido do custo dele, né? Como me programar? E aqui está outra diferença entre o anúncio digital e o anúncio físico. É que o anúncio online, o anúncio digital, não tem uma tabela. É diferente de quando você quer anunciar numa revista, num jornal, num site, em que ele vai te dar um Media Kit, com esse Media Kit lá, o formato do público, etc, etc, mas ele vai te dar os tamanhos e os valores que você vai pagar para determinado tamanho de anúncio, determinada tiragem e determinado tempo naquela, vamos dizer, programação daquela revista, daquele jornal e daquela TV. No caso dos anúncios online, você não tem uma tabela prévia. Então, isso é feito através de um leilão. E esse leilão funciona, em primeiro lugar, como qualquer outro leilão que você possa ir, que é quem dá mais leva, mas ele não só funciona como quem dá mais leva. Porque qual é o interesse do Instagram e do Facebook? O que é que ele quer das pessoas e o que é que ele quer dos seus criadores de conteúdo? Porque um anunciante é também um criador de conteúdo dentro da plataforma. E aqui está um pulo do gato, que é uma frase que pode passar batida em qualquer vídeo, mas eu vou te dar um asterisco, uma sinalização para essa frase que eu acabei de falar agora, que é: você, como publicitário ou você, como anunciante da plataforma, tem que pensar como um creator, tem que pensar como um criador de anúncio, porque a existência da plataforma é justamente fundamentada na criação de conteúdo. A plataforma precisa ter bons conteúdos para ela assistir, para ela distribuir melhor esses conteúdos, porque esses conteúdos vão segurar o usuário na plataforma. Se este vídeo meu não for tão bom, se ele não tiver alta retenção no YouTube, o YouTube irá distribuí-lo menos, porque vai entender que o meu vídeo não agrada e não mantém tanto as pessoas dentro da plataforma, que não é o caso, tá? Por favor, fique aqui nesse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like e de fazer um comentário aqui pra gente. Se você está gostando desse vídeo, se ele realmente está ajudando você a clarear a mente antes de sair botando dinheiro em plataforma de anúncio, sem saber o que você está fazendo. E o pior, muitas vezes, ainda dando lição de moral em agência de marketing. Mas tudo bem, vamos lá. Um leilão. Então, funciona como qualquer leilão de quem dá mais, tá? Mas se essa plataforma é uma plataforma que tem interesse de reter as pessoas dentro dela assistindo aos seus conteúdos, eu também tenho que pensar que o meu anúncio precisa ser bom e precisa ser agradável. E quanto melhor o meu anúncio for, quanto mais interação ele for, mais barato ele começa a ficar.
mais ele será distribuído. Então, nesse leilão, nós estamos falando em valor investido, isso conta, obviamente, quem dá mais aparece mais, isso é básico, vai ter mais distribuição, mas ele também está ligado à qualidade do anúncio. E quando eu falo de qualidade de anúncio, eu estou falando aqui de foto em alta resolução, que é aqui, né? Vamos lá, ó. Foto em alta resolução, vídeo em alta resolução e bem feito. Eu estou falando de qualidade do anúncio quando eu falo de arte limpa, sem muita sobreposição, muita coisa colada uma em cima da outra. Então, isso aqui eu estou falando de qualidade de anúncio. E eu tenho um outro detalhe que é tamanho do meu público. Então, público pequeno, mais caro, tá? Então, o que eu quero dizer isso? Quanto menor o público que eu escolher, e cada vez que eu estou fazendo o público lá, ele está me dizendo o tamanho desse público. Quanto menor este público, mais caro vai ficar para eu anunciar. Porque você pense que eu tenho. Lembra quando a gente falou lá em cima que é barato anunciar no Instagram? Justamente porque o Instagram é a plataforma, Instagram, Facebook, quando eu falo Meta Ads, estou me referindo a Instagram e Facebook. Porque são plataformas que mais tem usuários no mundo. Então, ao fato de ter mais usuário, eu tenho mais pessoas a quem mostrar o meu anúncio, eu fico mais barato. A mesma coisa quando eu estou escolhendo um público. Se eu tenho um público pequeno, se eu tenho menos possibilidade de mostrar o meu anúncio, eu tenho automaticamente um custo mais caro para mostrar para essas pessoas. A minha competição com outros anunciantes parecidos se torna maior quando a gente quer este pequeno público. Então, o tamanho do público influencia. Públicos maiores, custo menor, público pequeno, custo maior. Então, é inversamente proporcional um com o outro. E a outra coisa sobre a qual eu estou falando é qualidade de público, que também tem a ver com qualidade de anúncio. Quando eu falo de qualidade de anúncio, agora eu estou falando de uma coisa um pouco mais subjetiva do que foto em alta resolução, vídeo em alta resolução, arte limpa, isso tudo é objetivo. O que é subjetivo aqui quando eu falo de qualidade de público e qualidade de anúncio? Interação do meu público. É quando eu conheço muito bem o meu público, sei qual é a mensagem que eu passo para ele e a mensagem que eu estou passando começa a ter alta interação, começa a ter resultado. Quanto mais resultado eu tenho, mais resultado a plataforma vai buscar para mim, porque ela entende que o meu anúncio está sendo efetivo, está ajudando as pessoas, já que elas estão interagindo, elas estão mandando mensagem, elas estão curtindo, elas estão comentando, elas estão comprando. Então, quanto mais interação tem naquele anúncio, e é independente de qual o objetivo do anúncio, quanto mais interação eu tenho, mais eu estou falando a respeito de qualidade de público, porque o que eu estou falando? Aquele público realmente é o meu público, porque ele realmente está interagindo com o meu anúncio, e eu estou falando de qualidade do meu anúncio, porque se o meu anúncio tem boa qualidade, ele tem boa interação. Beleza? Então, é dessa forma que funciona o leilão. Portanto, o leilão não é só, podemos então botar mais dinheiro. Vamos olhar a qualidade dos nossos anúncios. E como que a gente sabe qual é a qualidade dos nossos anúncios? É como medir resultado no Meta Ads. E a primeira forma de medir resultado no Meta Ads lembra que a gente falou dos objetivos? Qual é o objetivo que eu quero? O meu objetivo, eu quero mais mensagem, eu quero mais visualização no meu vídeo, o que é que eu quero mais? Então, eu vou medir resultado de acordo com o valor por, por ação definida. Ou seja,
A minha campanha de mensagem foi efetiva? Qual é a primeira forma que eu tenho de ver isto? Eu consegui gerar muita mensagem a um custo barato? Consegui ou não consegui? Consegui. Não, não consegui. Então, isso está falando sobre a qualidade do meu anúncio, da minha campanha e do meu público. É lógico que existem uma série de métricas que o gerenciador de anúncios gera para a gente, que a gente pode entender etapa por etapa, mas esse é um outro vídeo só sobre métricas que eu não vou dar aqui. Aqui nós estamos na última parte desse vídeo geralzão, que você vai pegar e você vai ter um roteiro e uma espécie de checklist para antes de você realmente colocar dinheiro no Meta Ads, a fim de aproveitar melhor tudo que essa plataforma pode fazer para o seu hotel. Então, o valor por ação definida é uma forma que eu tenho de medir resultado no MetaX. Quanto custou para que cada pessoa assistisse a um vídeo? Quanto que custou para que cada pessoa fizesse uma compra no meu site? Quanto custou para que cada pessoa me enviasse uma mensagem? Então, essa é a primeira forma que eu tenho de cara para medir resultado no MetaX. É isso. Eu tenho outras formas também, como está aumentando sua interação orgânica? Tá. Então, o público está chegando no seu perfil. E isso tudo vai ser de acordo com eu pegar todos aqueles objetivos que eu tenho no Meta, entender aqueles interesses que o Meta dá para mim, que o algoritmo entendeu que aqueles usuários têm, juntar isso e a partir daí entender como que o meu anúncio foi distribuído e qual foi o custo por ação que eu defini nele. Então, essa é a primeira forma de definir, de medir resultado no Meta Ads. Claro que aí eu tenho outros longitudinais, como está descendo, está subindo o valor por lead, está aumentando, está diminuindo minha interação, meu CTR, e diversas outras métricas, como eu falei, que eu não vou falar aqui. Então, vamos fazer um rápido um rápido, uma rápida revisão aqui. Por que anunciar no Meta Ads? A gente viu que 89% das pessoas se inspiram nas redes sociais para viajar. É uma plataforma multimídia, aceita fotos, vídeos, carrossel, experiência instantânea, texto de blog, barato. Ou seja, tem uma variedade muito grande de público para mostrar o seu anúncio, muito espaço de anúncio. Isso me dá uma veiculação barata me dá possibilidade de escala. Possibilidade de escala através de compra de lead barata, como por exemplo com campanhas para o WhatsApp, já que o WhatsApp também é uma ferramenta da Meta e que o WhatsApp também é uma ferramenta barata, o brasileiro usa muito, é uma forma barata de vender. E aí, como que funciona, né? Através de algoritmo. O algoritmo é o caminho que aquela informação que eu estou passando chega até o meu grupo de interesses. Então, a plataforma vai captando os interesses das pessoas de acordo com as interações dela dentro e fora da plataforma via pixel, e a partir de então ela começa a entender não só o interesse daquelas pessoas, como a propensão de comportamento que aquelas pessoas podem ter, como, por exemplo, enviar uma mensagem, comprar no site, colocar itens em um carrinho virtual, curtir um post, assistir a um vídeo. A plataforma começa a entender que dentro daquele grupo de interesses em gastronomia existem pessoas com maior probabilidade a mandar uma mensagem de WhatsApp para aquele anunciante, e ele vai começar a priorizar essas pessoas que têm mais ações a se fazer. Como que eu pago o Meta Ads? A gente não paga via anúncio, a gente paga por conjunto ou por campanha. Dentro da campanha eu posso ter diversos anúncios de tamanhos e formatos sendo testados, e aqui está também um poder de escala e um poder de baratear os seus custos com marketing, porque você já corrige o erro ao longo da rota, você não espera terminar aquela campanha, terminar aquele processo de venda que você tem para chegar à conclusão final e só então corrigir rota, não. Você continua com aquele orçamento que você tem ao longo daquela temporada, corrigindo rota, e você pode pagar de duas formas: colocando crédito ou tendo crédito, via cartão de crédito ou via dinheiro antecipado, via Pix ou boleto.
Como funciona? Através de leilão, que vai ser definido via valor de investimento, qualidade do anúncio, tamanho do público e qualidade do público, e a gente mede esses resultados pelo valor de ações definidas no MetaEds. Pois bem, hoteleiro, a gente chega ao final deste vídeo. Tudo isso aqui é o que você precisa saber e pensar sobre a plataforma antes de colocar ela na sua estratégia de marketing do seu hotel. Seja você um hoteleiro, seja você um marqueteiro de hotéis, seja você alguém de uma agência que está atendendo um hotel. Muito importante entender tudo isso antes de anunciar e gerar uma tonelada de reservas diretas e uma escala absurda para o seu hotel através do MetaAds. Eu sou Thiago Mourão, gestor de tráfego pago na Embirema Comunicação, especializado em hotelaria. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Por favor, curta, comente se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma dúvida, o que é que você quer ver aqui no canal, e se inscreva no canal e ative o sininho para receberem mais vídeos como esse sobre marketing digital em hotelaria. Forte abraço, nos vemos no topo e até o próximo vídeo na semana que vem.